Muito bom dia, gente. Boa noite, né? Gravando aqui diretamente do Emirates Stadium para essa manhã de segunda-feira. O Fred Café dessa semana vai ser um pouco diferente, um pouco mais enxuto em termos de capilaridade de cobertura, porque foi um fim de semana em que eu trabalhei nos 2 dias em 2 estádios diferentes, portanto não tive muito tempo para poder acompanhar as outras partidas. Então a estrutura que eu vou dividir aqui também na timeline do vídeo vai ser muito focada nos 2 jogos que eu cobri, né? Primeiro, a vitória do Manchester United aqui no Emirates Stadium, depois a vitória do Manchester City e por fim eu vou fazer um jogo rápido, um ping-pong assim de impressões um pouco mais genéricas, inclusive do próprio Real Madrid, tá? Que venceu mais uma vez. Então, um pouco mais diferente do que o que a gente está acostumado, mas acho que vai dar para entregar um bom programa. Espero que você também curta, tá? Lembrando que o Fred Café é patrocinado pela Melita, o frescor do café, da especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Por aqui, aproveite o cupom CAFRED com 10% de descontos em todo o site melita.com.br. Frete grátis em compras acima de R$250. A Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid, a Melita é patrocinadora oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. E que sensações tivemos aqui do Emirates Stadium. Cara, onde que estava escondido esse Manchester United, né? É impressionante. É claro que são amostras muito pequenas e eu já vou tentar me debruçar um pouco nos porquês. Eu ainda acho que é de bom tom esperar para criar impressões muito maiúsculas sobre esse Manchester United versão Michael Carrick, mas é evidente que são 2 jogos muito difíceis de a gente encontrar paralelo em mais de um ano de Ruben Amorim, né? É um Manchester United que jogou melhor contra 2 times que estão brigando pelo título da Premier League, né, cara? E venceu o Arsenal em pleno Emirates Stadium, jogando melhor. A proposta do Manchester United funcionou mais do que a proposta do Arsenal. A vitória foi super justa. Eu já vou tirar logo o elefante da sala sobre as questões da arbitragem. Eu não acho que o toque na mão do Dorgu foi infração. Eu acho que foi um toque natural, de movimento natural. Mas eu acho que o toque na mão do Maguire não configura aquele toque no braço de apoio previsto na regra. Para mim, deveria ter sido marcado o pênalti a favor do Arsenal. Mas, cara, assim, torcedor do Arsenal reclamar do pênalti como se fosse uma peça central para essa derrota, seria meio que tapar o sol com a peneira, seria tergiversar muito, porque o Manchester United jogou melhor e o Arsenal, mais uma vez, foi um deserto de ideias com a bola rolando, bicho. Assim, o Arteta precisa extrair mais desse elenco formidável que ele tem nas mãos. Não dá para ficar dependendo de gols como o segundo marcado pelo Merino, sabe? É um gol importante que consegue o 2-2 no momento ruim da partida, mas é um gol que, para mim, simboliza muito desse Arsenal e desse momento de um Arsenal que não está conseguindo fazer muito com a bola no pé na Premier League. São 3 rodadas seguidas. Eu já falo do vencedor, tá? Mas eu tenho que falar primeiro do time que está brigando pelo título. Esse Arsenal não consegue vencer mais uma vez sem jogar bem, né? Assim, não criou muita coisa. É um Arsenal muito inseguro com a bola no pé. Muito inseguro com a bola no pé. A exemplo do gol marcado pelo Mbeumo, né? O gol de empate do Manchester United do 1-1. A exemplo do que fez o Gabriel Magalhães lá contra o Bournemouth. Agora foi o Zubimendi. É claro que faz parte do risco do estilo de jogo e tem o mérito da pressão alta adversária, mas o Arsenal, aquilo para mim foi mais ou menos foi o exemplo mais crítico do que se viu em praticamente todo o campo. Jogadores do Arsenal nervosos com a bola no pé, Declan Rice errando muitos passes, o próprio Zubimendi, Odegaard. Não houve muitas conexões interessantes do Arsenal com a bola no pé, com exceção de uma jogada ou outra ali pela direita, com o Saliba subindo, junto com o Timber e com o Saka. O Saka não vive uma grande fase. Aliás, são 13 jogos sem marcar, o maior jejum da ainda jovem carreira do Saka, que não vai bem. Esse ataque do Arsenal não consegue ajudar, né? Assim, com exceção do Trossard, praticamente ninguém faz gol. O Gabriel Jesus, eu vinha pedindo muito ele aqui como titular, ele foi titular e ele não foi bem, né? Ele teve a oportunidade de poder aumentar um pouco essa confusão na cabeça do Mikel Arteta e não aproveitou. Eu preciso reconhecer isso, evidentemente.
que eu fico pegando muito no pé do Gyökeres, e com razão, e eu preciso também ser um pouco objetivo e entender que o Gabriel Jesus não conseguiu corresponder, não teve nenhuma grande chance, mas ele não conseguiu se envolver bem no jogo, toques pesados, fora da área, não foi um bom jogo do Gabriel Jesus, e a impressão de que o melhor centroavante do Arsenal é o que não está jogando, né? Mais uma vez, quem começa não foi bem, e o Arsenal ele pode ter algo meio único se conseguir o tão sonhado título da Premier League, que caso aconteça, isso aqui vai ser pequeno, mas é um exemplo do problema ofensivo do Arsenal. O pior, entre aspas, em número de gols, né, artilheiro de um campeão da Premier, é dividido entre Lampard com o Chelsea em 2005 e Gundogan com o City em 21, 13 gols marcados. O artilheiro do Arsenal nessa Premier League tem 5, que são artilheiros, né, em plural, o Gyökeres e o Trossard. São muitos poucos gols marcados pelos artilheiros do Arsenal. Esse ataque precisa ser desenrolado, precisa ser desabrochado, precisa ser mais trabalhado, e eu acho que isso é uma consequência de um Arsenal que, claro, tem na bola parada uma força muito grande e que é um dos motores que trazem o time para essa posição ainda confortável na ponta da tabela, mas às vezes isso vira ponto fraco, vira fraqueza, vira calcanhar de Aquiles, porque vira muleta. Em muitos momentos eu fico me perguntando por que os pontas do Arsenal buscam mais o escanteio do que a área adversária, do que o gol adversário. Parece que é mais confiante com a bola parada do que a bola rolando. E isso, cara, a estatística sustenta, né? 58% dos gols do Arsenal nessa Premier League foram de bola rolando somente. A média dos últimos 10 campeões da Premier é de 73%. O Arsenal está quase meio a meio. Se for campeão, não é uma questão de que vá colocar a torcida, caramba, fomos os campeões da bola parada, mas eu acho que isso está encurralando um pouco a criatividade do time, de ficar contando muito com a bola parada e com poucos recursos, poucas ferramentas. Não adiantou a troca quádrupla depois do segundo gol do Manchester United, colocando o Eze, colocando o Gyökeres, colocando o Ben White. O Nketiah não me pareceu, talvez por estar botando de lesão, ter um cacuete suficiente para apresentar uma ofensividade pelo lado esquerdo, que foi muito apagado do Arsenal. O Martinelli não entrou, o Madueke entrou e o Martinelli não, no lugar do Trossard para o segundo tempo, enfim. Eu senti a torcida tão insegura quanto o time, tá? Os erros de passe ainda no primeiro tempo provocavam reações e chiados na arquibancada que pareciam exagerados, mas é de uma torcida que acho que está à beira da repetição de traumas recentes, né? Pelo menos na sensação interna, não acho que esteja. O Arsenal, que não sofria 3 gols no mesmo jogo de Premier League há 83 partidas, bicho. Desde dezembro de 2023, na vitória de 4-3 contra o Luton Town, o Arsenal não era vazado 3 vezes no mesmo jogo de Premier League. E hoje foi, muito por conta da felicidade de fora da área de alguns jogadores do Manchester United. Já estou terminando a parte do Arsenal para falar do vencedor e da alegria desse Manchester United, que parece ter virado uma página. Enfim, não sei qual é a próxima, mas a página atual é muito boa para o torcedor, né? O Arsenal precisa respirar, tá, cara? O Arsenal precisa não entrar numa espiral negativa, entrar em desespero, colocar agora o time C contra o Kairat na Liga dos Campeões, não precisa de nada nesse jogo, né? Descansar as pernas, descansar a cabeça principalmente, para tentar sobreviver à pedreira que vai ser contra o Leeds United em Elland Road. Vai ser muito difícil esse jogo, e o Arsenal não vence há 3 rodadas, não vem jogando bem, e uma vitória faria muito bem, tá? Não só para a pontuação, mas principalmente para a autoconfiança de um Arsenal que não pode entrar em desespero, mas precisa reconhecer os próprios erros, e o Arteta precisa extrair mais desse elenco. É o melhor elenco que ele já teve e talvez seja o pior trabalho do Arteta em termos de extração do próprio grupo. São 4 pontos de vantagem ainda, tá? É pouco perto do que poderia ser, é pouco perto do que ainda tem em disputa, 45 pontos em 15 rodadas, mas esse Arsenal não pode entrar em pânico. Calma. São 4 pontos de vantagem, e isso é uma posição que o torcedor assinaria no começo da temporada. Eu sei que não funciona assim o futebol, mas é importante entender os pontos positivos da construção até aqui, tá?
E agora a gente vai falar do vencedor, evidentemente. Cara, o Manchester United consegue mais uma vitória grande num jogo grande, com pontos muito positivos, né? Assim, o Lamens é o goleiro mais seguro do Manchester United desde os bons tempos de De Gea. O Lisandro Martinez qualifica muito a saída de bola. O Maguire foi um gigante, mais uma vez hoje um líder defensivo. O Dalot foi muito bem, inclusive, tá? Ele que não vinha bem, o Dalot foi muito bem contra o Trossard. O Shaw foi muito bem contra o Bukayo Saka. O Casemiro mais uma vez desfilando com passes e desarmes e saída de bola, desafogando o time. Adorado por essa torcida que cantou o nome dele várias vezes. No fim do jogo, eu estava muito próximo do encontro dos jogadores do Manchester United com a torcida, ele batendo no escudo do United, do primeiro encontro com essa torcida desde o anúncio da despedida ao fim dessa temporada. É uma despedida que faz sentido para todos, mas é uma relação que merecia um capítulo maior, que talvez seja com uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. O Mainoo jogou ensaboadíssimo, tem a calma de um veterano, é um dos maiores pecados da passagem de Rubem Amorim. E o Bruno, ele não começou o jogo tão bem, mas ele foi esquentando com o tempo. E, cara, assim, a média dele com o Manchester United é de 3,4 chances criadas por jogo. Maior média de um jogador do Manchester United desde Ryan Giggs em 2009, cara, assim. O Bruno Fernandes é um dos melhores jogadores de toda a Premier League e um dos maiores meias da geração, com certeza. Dorgu, muito bem, golaço de fora da área. Mbeumo também, mais uma vez, bem. É um jogador muito letal, um jogador muito bom. Essa última janela foi boa do Manchester United, volto a falar aqui. E o Diallo, para mim, é um dos melhores jovens. É um dos melhores da geração, tá? Tem 23 anos. Ele só não é colocado nesse patamar porque ele não tem uma plataforma que o coloque em grandes jogos. Mas o Diallo é muito, muito, muito bom jogador. O Matheus Cunha entrou e mostrou o compreensível pecado de deixá-lo no banco de reservas, né? É compreensível que ele esteja no banco, mas acho que não vai durar muito. É um jogador muito talentoso e que chama a responsabilidade, algo que não dá para você medir com estatísticas. É um cara que eu acho que ele cresce em momentos agudos, em momentos importantes. É jogador de jogo grande, para um português mais claro. O Manchester United está na 4ª colocação com 38 pontos. Olhando para cima, a distância longa, né, grande, de 8 pontos para a dupla City e Aston Villa. Olhando para baixo ainda está embolado. Os mesmos 8 pontos descem até a 12ª colocação. Repito que o United tem o dever de brigar pela vaga na Liga dos Campeões, tendo só a Premier League para jogar até o fim da temporada. Esse elenco não é ruim. Agora, eu preciso esperar para ver aquilo que eu falei depois da grande vitória contra o Manchester City na rodada passada, porque esse jogo apresentou características similares. O United sem a bola jogando em transição. Isso já tem muito mérito de conseguir fazer isso tão bem contra City e Arsenal, tá? Mas eu quero ver o United precisando ser protagonista, com a bola no pé contra defesas fechadas e sem a transição para si. E quero ver esse nível de foco e dedicação em jogos menores. A próxima rodada contra o Fulham em Old Trafford, acho que vai iluminar algumas dessas dúvidas. Contra o Tottenham também, que é a próxima rodada, a rodada seguinte também em Old Trafford. Acho que isso vai jogar luz em algumas dessas questões e vamos esperar para ver. Agora vamos viajar para o Etihad Stadium. De Londres para Manchester, e eu não vou falar tanto do jogo em si, tá? O Manchester City venceu de maneira obrigatória o Wolverhampton, ainda que seja um Wolverhampton apontando para cima, né? Conseguindo nas últimas 5 rodadas 6 dos 8 pontos que tem no total nessa tabela, né? Então, claramente, era um Wolverhampton embalado dentro dos próprios padrões nessa temporada, mas o Manchester City precisava corrigir o percurso muito negativo, vivia o pior momento e ainda vive um momento esquisito, né? Mas seguramente viveu a pior semana de toda a temporada, porque foi estapeado, né? Tanto pelo Manchester United quanto pelo Bodo Glimt, 2 resultados que trouxeram placares até humildes, né? Até tímidos para o volume de jogo sofrido pelo Manchester City em ambas as partidas. Então precisava se recuperar. Na Premier League eram 4 rodadas sem vencer, 3 empates consecutivos, a derrota, claro, em Old Trafford, e agora a gente tem essa vitória tão obrigatória quanto importante para tentar parar de sofrer, sair um pouco das cordas, né? Defensivamente melhor, como deveria ser contra o Wolverhampton. Cara, o Wolverhampton
tem 15 gols marcados na Premier League, 5 a menos do que Haaland, né? Então não dá para você dizer que foi um teste para o Manchester City, foi muito mais um teste do City no espelho, assim, né? Cara, será que o City está tão mal a ponto de ter dificuldades contra o Wolverhampton? A resposta é não, ainda que não tenha sido um jogo superbo, né? Não foi um Manchester City maravilhoso, longe disso, foi um City que jogou para o gasto e tentando rodar um pouco o elenco. O Haaland foi banco pela primeira vez em toda essa Premier League, ainda não havia sido reserva e conseguiu dar uma descansada, entrou no segundo tempo, mas né, não começou como titular. A mesma coisa o Jeremy Doku. O Rodri foi titular, imagino que por ele estar suspenso para a Liga dos Campeões e não está à disposição para o jogo de quarta-feira. Aliás, teremos um vídeo aqui no canal pré-rodada de quarta-feira que promete ser uma coisa maravilhosa. Eu adoro, é a minha parte favorita desse novo formato da Champions, tá? E eu não digo isso só porque eu trabalho na empresa que transmite. Eu acho que tem pontos negativos e tem pontos positivos desse novo formato. Para mim, o ponto mais positivo... Olha quem estava aqui, era o Guardiola, né? O ponto mais positivo era realmente essa última rodada com todo mundo jogando ao mesmo tempo. Eu não tinha reparado no Guardiola aqui. Será que ele fez alguma coisa? Ou ele está só pensando com ele mesmo? Mas, enfim, o Manchester City consegue essa vitória para sair das cordas. É a estreia do Guéhi, né? É um muito bom zagueiro. O Marc Guéhi, que veio do Crystal Palace por 20 milhões de libras. É realmente uma pechincha essa negociação do Manchester City. O Semenyo é isso tudo mesmo, né? O Marmoush foi titular e marcou o primeiro gol dele nessa Premier League, apenas a quarta titularidade do Marmoush nessa Premier League por conta do fator Haaland e de lesões, e depois da Copa Africana de Nações, né? Ele foi com o Egito. Então o Marmoush ele volta a ser titular depois de muito tempo, e aí a gente tem o Semenyo sendo mais uma vez importante, né, cara? Gol, chances criadas, bola no travessão, assim, é realmente um jogador formidável. Eu acho que o principal, assim, o Manchester City tem alguns problemas que para mim me parecem estar entre formas de jogar dentro de uma Premier League que está num hiato entre sistema enquanto padrão, né, o sistema mais dominante na liga, ele não é mais tanto o guardiolismo que a gente conheceu. O próprio Guardiola vem mudando e eu acho que é um time no meio do caminho entre duas formas de jogar. Eu tô parecendo aquele, como é que é o nome daquele Mister, não é? Como é que é o nome daquele cara que tinha um programa de ciência na TV Cultura, que tinha um cabelo aqui assim? Enfim, a gente tem esse Manchester City no meio do caminho entre duas maneiras de jogar, com lesões, é verdade, mas deveria saber e conseguir supri-las de maneira menor do que vinha suprindo. Numa Premier League que já não sofre tanto com a pressão alta quanto sofria antes, ninguém tem vergonha de lançamento, de chutão, e acho que o City fica mais exposto por conta disso. Não é tão cuidadoso com a posse de bola, hoje foi bastante mais, né? Tanto é que sofreu muito pouco, tudo bem que é o Wolverhampton, mas enfim. Então é o Manchester City que tem pontos negativos para essa temporada, mas olhando para depois dessa temporada, cara, é uma troca de guarda, que também é um ponto de dificuldade para o time, né? Saem muitos jogadores históricos e entram muitos jogadores novos, e tem muita gente muito boa de bola com muito pouca idade, né? Guéhi, Semenyo, Cherki, Haaland, Marmoush, aí tem que ver quem é que vai ficar, né, de todos esses, mas ainda tem Matheus Nunes, Kuzanov, Savinho, eu estou esquecendo de alguns, o próprio Foden. É muito jogador bom, muito jovem, né? Então, essa troca de guarda, ela aponta para um futuro muito interessante, e é claro que depende também de quem virá após Guardiola, seja no fim dessa temporada ou no fim da próxima temporada. É muito provável que o Guardiola não renove mais uma vez o contrato com o Manchester City, pelo menos essa é a sensação de momento. Então, vamos ver. Vamos ver. É um momento esquisito do Manchester City, mas eu estou gravando esse vídeo sem saber como que foi o jogo do Arsenal, né? Então pode ser um momento esquisito com chances de capitalizar em um tropeço do Arsenal, ou um momento esquisito com mais uma vitória do Arsenal que deixa esse City ainda a 7 pontos de distância do líder. Pois é, o City conseguiu encurtar, junto com o Aston Villa, essa distância para o Arsenal para 4 pontos. Cara, o Liverpool perdeu
acabando uma sequência de invencibilidade das menos empolgantes que a gente tinha registro, né? Assim, eram 13 jogos sem perder, mas eram 13 jogos com poucos sorrisos. Tal qual aquele aluno que apresenta o trabalho em grupo sem ter feito nada só assinado, né? Nem sabe se deveria receber o parabéns, mas estava ali. Era o Liverpool invicto, sem jogar bem. Perde no último minuto de uma partida que deveria ter perdido antes, né? O 2-2 era injusto. O Bournemouth jogou melhor praticamente o tempo todo. Eu entendo quem esteja de nariz torcido com o trabalho do Arne Slot, que é realmente ruim. Mas também tem que entender que o Van Dijk não está bem, que o Gakpo, uma insistência do Arne Slot, mais uma vez não joga bem, o Salah não voltou bem, a temporada do McAllister é ruim. Acho que só dá para salvar o Szoboszlai, cara. E uma pena que a FSG pareça ter decidido não reforçar a zaga. Olha a lesão do Joe Gomes, teve que jogar com o Endo do lado do Van Dijk. É um pecado se a FSG... É esquisito falar isso depois da janela que fez, mas foi uma janela incompleta, a gente já dizia isso, e não veio o zagueiro. O que veio se lesionou, que foi o Leone, né? E precisava trazer alguém para essa janela. Vamos ver se tiram o escorpião do bolso desse mês de janeiro. O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3-1. Vi pouco desse jogo porque estava me preparando para esse aqui, mas quando eu vi a escalação eu pensei, cara, essa é a melhor escalação possível sem o Palmer, né? Com o Reece James na lateral, o Andrei Santos do lado do Caicedo, o Enzo Fernandes de 10, Estevão na direita, Pedro Neto na esquerda e João Pedro de camisa 9, 2 gols brasileiros. Eu vi o gol do Estevão, que foi um gol de adaptação física às exigências da Premier League, uma arrancada com uma técnica no final, né? Teve potência, teve explosão, teve constância, teve força física e teve talento. O Mitchell chamou o táxi, mas não alcançou o Estevão. Pelo pouco que eu vi, foi o primeiro jogo que o Chelsea jogou bem em muito tempo, né? Com confiança. O Rossini começa bem, ainda que sob desconfianças muito justas, porque é um cara desconhecido e com pouca amostra de trabalho na elite, né? E o Palace, uma implosão. Vendeu os melhores jogadores, não contratou ninguém decente, o Glasner já falou que vai sair. O futuro é muito ruim para um time que viveu o apogeu tem tão pouco tempo, né? Com 2 títulos muito grandes para uma história sem títulos da primeira prateleira. E por fim, o Real Madrid vence o Villarreal, um dos melhores times dessa temporada de La Liga. Seguem os primeiros sinais de que a gestão do Xabi Alonso era realmente um dos grandes problemas, né? Assim, eu ainda prefiro esperar grandes testes em grandes momentos, mas até aqui eu gostei de 100% dos posicionamentos que eu vi do Arbeloa, dando confiança para os jogadores, especialmente para o Vini, que jogou muito bem, pelo que eu vi. Liberdade em campo para os talentos, para tanto talento que o Real Madrid tem, e como eu já vinha falando aqui, os jogadores estão expostos e até aqui estão respondendo bem, né? Porque se é para dar liberdade para os jogadores, eles que têm que ser cobrados e estão respondendo bem. Prefiro esperar, mas os primeiros sinais são positivos de um treinador que chegou entendendo muito bem o papel que lhe cabe nesse momento, né? Liberdade para os jogadores e apoio nas palavras, né? Ele entende as características do elenco e do clube, em que conhece muito bem, claro, desde a época de jogador. É isso, gente. Espero que tenha sido bom, apesar de corrido, né? Às vezes, um papo mais rápido pode ser melhor do que um papo mais cansado. Um beijo para vocês, que eu estou morrendo de frio, e até o próximo vídeo.